Reciclagem da Visão. Já estamos com os nossos convidados na sala virtual do Novas do Reino. Temos Gabriel Perini de Sarandi e Cleider Alfaia do outro lado, São Paulo. Boa noite, Gabriel, tudo bem? Boa noite, Nicolas. Boa noite toda a equipe do Novas do Reino. Boa noite, Bom Sérgio aí também. Que o senhor possa nos usar nessa noite aí para falar aquilo que vai trazer edificação aí para todos os ouvintes que acompanham a programação de hoje. É isso aí, Gabriel. Com muita alegria que a gente recebe vocês aqui no Novas do Reino. E o Cleider Alfaia. Boa noite, Cleider. Ô, Glória! Boa noite, Gabrielzinho. Boa noite aí, Vitória. Boa noite. Boa noite. Aí, Bruno, Ana. Boa noite. E nosso querido amado Sérgio Roberto Alves para todo o planeta. Tá aí. Mas chegamos aos 300 aí, a nossa audiência. Tá chegando aí. A gente tá na média dos 200 e poucos aí. Muito bem. Eu quero começar aí com o Cleider, então. Faz um relato aí desde o dia que você sentiu que Deus ia escalar você aí pro episcopado até hoje. Faz um breve relato para nós de como tá a situação aí, experiencial, desde o dia que você foi chamado pelo Senhor aí para presbítero. Amém, irmão. Depois a mesma pergunta, né? Aí pro Gabriel. Amém. É uma alegria, uma experiência tremenda, né? Eu queria primeiramente agradecer a Deus aí pela oportunidade, né? Pela confiança do Senhor aí, porque bom só Jesus, né? Então somos todos pecadores, nenhum aqui é digno de nada, né? Mas aprove a Deus escolher as coisas loucas desse mundo aí para confundir a sábia. Isso é bíblico, está escrito. E eu só tenho que testificar disso, né? Porque realmente a gente não tem condições, né? E eu confesso. Dos né? 200 e poucos aí. Vamos indo? Vamos indo. Liberou um som aí de algum computador. Vai lá, Cleider. Então esse agradecimento aí é importante. Eu quero começar aí com o Cleider, então. Porque tá saindo acho que do Gabriel Perini ali algum som. Tu consegue fechar o microfone, Gabriel, só pra ver se é isso? Vamos lá. Seguindo. Você tem batalha, tem vitória, né? E é assim mesmo, né? Porque eu vejo que através dessa entrega, né, dessa confiança, né, desse chamado, né, e esse chamado é para todos, né, porque a gente tem já vinha, né, coordenando os grupos familiares, já vinha abrindo grupos, né, conhecendo pessoas, né, Gravataí. Procurando. Gravataí começou, né, a primeira vez, né, congregava em Porto Alegre, né, com o irmão Sérgio, presbítero, lá na época também, o pastor Sérgio em Porto Alegre, na Praia de Belas, né, foi uma alegria, porque eu saía de Gravataí, ia congregar, né, com a igreja do Senhor ali à noite, né, Às vezes eu passava na tribo pela manhã também e fazia biculto, né, e desde o início teve essa vontade, né, de querer, né, que algo acontecesse, né, que o Senhor fizesse, né, algo diferente na minha vida, porque eu tinha já feito faculdade, tinha feito pós-graduação, eu tinha feito algumas coisas e eu achava, tipo, não, preenchi o checklist do mundo, né, e estava dando tudo errado. Quando eu vi eu estava com dívida, quando eu vi eu estava decepcionado com a vida, quando eu vi eu estava já quebrado, né, endividado, e quando eu vi eu já estava com uma filha, né, recém-nascida, né, a Marina, e de repente eu conheci essa obra aí, né, pegando um pouquinho mais do começo, né, eu conheci aí a Igreja do Senhor Jesus num grupo familiar. E eu acho que isso é importante a gente enfatizar, porque é a menina dos olhos do Senhor, né, é onde tudo começa, né, a importância, né, de nós incentivar isso e pegar firme nisso, porque um dia alguém abriu a porta e eu tive a oportunidade, né, de me conectar, né, de estar presente ali, de ouvir uma mensagem, me recordo como se fosse hoje, o irmão Sérgio ali com uma camisa amarela, né, com a barba bem preta, cabelo bem preto, sentadinho numa mesa, acho que foi lá, foi em Cachoeira lá, né, lá atrás, né, e aí estava dando ali uma ministração, né, e eu me recordo como se fosse hoje, uma camisa polo amarela. E aí aquilo me tocou, porque eu disse, não, o que ele falou é isso aí mesmo, eu quero saber mais disso aí. Porque ele disse que Deus tinha um plano econômico para a minha vida. Eu disse, que plano é esse? Eu tô quebrado. Eu quero saber desse plano, porque o meu plano deu errado. Sim. Eu não sei se aconteceu isso com você ou com quem está ouvindo hoje, né, de se frustrar, né, com os seus próprios planos, né, porque muitos são os planos do coração do homem, né? E a gente acaba vendo como Deus faz as coisas, né? E daqui a pouco eu estava na casa do meu tio, que era vice-presidente da Fiergs, nem tinha me convidado, quem me convidou foi minha avó.
que eu disse, ó, avó, já tentei de tudo, agora só me falta ser pastor. Isso aí, né, já fazem alguns anos, né, e a gente brinca, né, mas Deus sabe o que faz. E ela disse, meu filho amado, ela chorou como se fosse hoje, eu me lembro dela chorando, emocionada, disse, é a melhor coisa que tu podia escolher para tua vida. Só que eu tava brincando, e é verdade. Uma vez eu me lembro que o irmão Sérgio falou que de todas as profissões, né, dos filhos, né, aquele que era pastor era o que estava melhor. E aí a gente veio vindo, né, acabou vindo para São Paulo, aí fez um trabalho lá em Porto Alegre, né, depois em Gravataí, né, eu fui frequentando lá, tive aquele coma, né, induzido lá, fiquei 33 dias hospitalizado, fiquei entre a vida e a morte, né. E há pouco agora o irmão falava que muitas vezes as pessoas passam por experiências, né, drásticas, né, de hospital, de vida e morte, e eu só tenho que agradecer a Deus, né, porque foi um choque, e isso pesa muito, né, quando a carne se levanta, né, eu me recordo aonde Deus me tirou, a obra que Deus fez na minha vida e está fazendo na minha vida, né, porque nós aqui não somos mais o que éramos, né, a gente está num movimento puro, genuíno, que é batalhado, né, é uma luta constante, diária, né, contra o pecado, contra a carne que se levanta. E isso já vinha acontecendo, e esse choque foi muito bom, porque dali, né, realmente aconteceram grandes coisas, né? Ali em seguida, o irmão Sérgio me conversou ali para a gente ver alguma coisa do Ministério Menorá na época, né? Acho que foi 2009, né, irmão? E tinha aquelas salinhas de madeira ali na Praia de Belas, né? As salinhas de terapia. Batemos um papo, eu disse, o que eu vou fazer e tal. E logo em seguida teve também a oportunidade de começar ali um bate-papo, né, que foi o Quinta ao Vivo, né, graças a Deus é um programa que está no ar até hoje, sendo vinculado pela TV Menorá, né, começou aqui na rádio, né, primeira entrevista da história da Rádio TV Menorá foi em dezembro de 2009, com o nosso irmão e apóstolo Sérgio Roberto Alves. Primeira entrevista foi Casamento Espiritual, né, como se fosse hoje, numa mesinha de fórmica quadradinha, né? Só rádio, né? O Anderson Lopes ali operando, né? E nós sentadinho batendo um papo ali sobre casamento espiritual, e ele começou a ministrar, né? Como o casamento natural deveria, né? Ministrar o casamento espiritual e vice-versa, como era a vontade de Deus. E começou a abrir muita coisa ali que eu nunca tinha ouvido também. Amém. E isso tudo começou, né? Cleider, nós temos um comercial aqui, um bloco de comerciais. Daqui a pouco voltamos, tá bom? Isso aí, a gente tem... Tamo junto. Tá só esquentando. Tá esquentamos aqui já, a nossa live tem 1 minutinho antes dos comerciais. Deixar aqui pro Gabriel, deixar um alô, boa noite aqui pra gente. Sim, claro, não, eu vou tentar responder em 1 minuto a pergunta. Não, mas não precisa responder, é só dar um alô. Tá, então tá, um alô a todos aí, depois do comercial aí com os investidores a gente fala então. Isso aí, Gabriel, puxando o nosso bloco comercial, já vamos curtindo, comentando o pessoal de Sarandi, São Paulo. Fique atentos aí no nosso chat ao vivo do Facebook e YouTube, a gente só está começando mais um Reciclagem da Visão. Voltamos aí, Cleider. 60 segundos para a conclusão aí até chegar a São Paulo. Realmente muita coisa aconteceu, né? E eu acho que é bem isso aí que foi trazido no regar ali, né? No culto mundial. A gente buscar pela fé, né? E eu vindo daquele quebrantamento todo, né? Muito aberto, né? A gente realmente aceitar a proposta que Deus tem para nós, né? E obviamente surgiu essa questão toda da rádio e tá lá no Rio Grande do Sul, daqui a pouco vim para São Paulo, né? O irmão falou ali em relação ao presbitério, né? Que foi um presente de Deus, né? Porque assim a gente aprende muita coisa quando a gente passa, né? Ter esse encargo ali e sai um pouco da teoria, né? E sente na prática a necessidade, né? De cada vez mais se entregar e de cada vez mais permitir que flua o amor de Deus. Então, realmente é tudo muito de Deus. Eu acho que esse recapitular tudo isso foi muito importante, né, para mim também, trazer a memória, né, pela pergunta do irmão aí, né, e também para os ouvintes, né, lembrar que a coisa não caiu de paraquedas, tem uma história, né, tem uma de vitórias, né, uma história de vitórias, de muitas batalhas, né, desde o primeiro microfone, desde a primeira câmera, né, da câmera 1, câmera 2, câmera 3, eu sei, eu não lembro que eu estou falando aqui, né, como Deus foi acrescentando, né, e eu fico muito feliz, né, de estar aqui testemunhando, né, disso. É real, a igreja é real, essa vida com Cristo é verdadeira, essa prática aqui, né,
Não é uma coisa assim, tipo, pra gente resolver pagar uma conta de luz ou comprar um botijão de gás, sabe? Coisa simples, assim. É uma coisa muito maior, é um plano, é algo tremendo e que nós temos que vislumbrar a eternidade, né? E eu vejo que muito disso, dessa reciclagem da visão, é isso. O que nós estamos olhando? O que a gente espera da igreja? O que a gente quer? Onde que a gente quer chegar? O que a gente quer, né? E se a gente quer mesmo, né? A gente precisa olhar para a eternidade, para a glorificação e desfrutar disso, né? E aí a gente vai desfrutar do caminho, porque a gente já sabe onde vai. O fim a gente já tem escrito, né? E é isso que a gente está ouvindo esses anos todos no Ministério da Palavra. Está gritando, né? Pelo Ministério da Palavra, está plantando bananeira, soltando fogos de artifício, cada vez um seminário, um título novo. Mas é isso, né? E a gente tem tudo na mão, irmãos. Só quero agradecer vocês por estar aí hoje, aí, né? Amém. Fico feliz mesmo, né? Muitos aqui já foram entrevistados no Quinta ao Vivo. E eu glorifico, assim, de ver vocês aí batalhando aí esse horário. Eu só sugiro que o programa tem que aumentar para 2 horas. Perini, faz o teu relato aí. Como foi a história até aqui? Sim, a história com o Senhor não é uma história muito longa, uma caminhada ainda breve, né? Pouco mais de 4 anos aí que eu tô na caminhada com o Senhor. E na parte do presbitério aí tá mais ou menos 1 ano e meio aqui na cidade de Sarandi, onde o Senhor nos dirigiu para cá e eu não tinha esse desejo, confesso para os irmãos, de ter um encargo de liderança na casa do Senhor. Mas há mais ou menos uns 6 anos atrás, o meu pai já havia profetizado, né? Não Deus, meu pai natural, no caso, havia profetizado que eu seria pastor um dia. E eu, na época, eu não levei a sério. E depois de ter acontecido, eu falei, pai, eu lembro que tu profetizou mesmo, tu disse que um dia eu seria pastor. E o Senhor nos enviou aqui para Sarandi, até onde então a gente não sabia da existência dessa cidade. E o Senhor nos trouxe para cá para dar um start inicial na obra aqui, né? Onde existe um grupo familiar aqui na cidade, existia um grupo familiar na cidade vizinha. E assim se iniciou aqui a caminhada nossa com o Senhor, né? Passamos um período aí de 7 meses em Cachoeira, onde fizemos aí um aperfeiçoamento para poder estar hoje aqui na frente da batalha nessa obra aí, como o Cleider disse, né? A obra do Espírito. E é Sarandi e algumas cidades na região, né, Gabriel? Quais são elas? Aqui, na verdade, são 6 cidades hoje. Sarandi, Constantina, Carazinho, tem a cidade de Chapada, Liberato Salzano e agora também inclui a cidade de Ronda Alta, onde existe também um trabalho onde a gente vai iniciar também na cidade de Ronda Alta. Então aqui eu até brinco que a gente chama de micro região, né? Onde são 6 cidades que está sobre o nosso encargo aí espiritual. Que legal. E o Cleider falou em grupo familiar, né? Então o que representa para ti a igreja na casa, né? Eu creio que vai ter igreja na casa em cada uma dessas cidades, né? O que representa para ti? Sim, bom, igreja na casa, como o Cleider informou ali, acho que a grande maioria também dos irmãos foram formados na igreja na casa, e uma obra se inicia com a igreja dentro dos lares. Então não tem como a gente não falar sobre a reciclagem da visão e não trazer esse tema da igreja na casa, dos grupos familiares. Então a gente consegue ver claramente o crescimento dos irmãos e daqueles que chegam também na igreja na casa, onde aqui a gente fala estudo bíblico, igreja na casa, onde a gente vai compartilhar da palavra, e as pessoas elas se achegam e o crescimento é dado de acordo com a mesa do Senhor, né? Porque realmente a obra aqui a gente faz a parte administrativa, né? Tenta descentralizar um pouco o trabalho de nós para colocar os irmãos aí a servir o Senhor, né? Uhum. Mais perguntas aí? Tá chegando muita coisa aí no YouTube e Facebook. Vamos dar uma passadinha aí nessas redes. A gente tem uma pergunta que envolve a igreja na casa. Sônia Maria do Rosário deixou aqui. Sabemos que em breve só nos restará a igreja na casa. Algumas cidades já estão vivendo essa realidade de não ter mais a igreja, né? O templo como uma estrutura para cultos e a pessoa tem que se reunir nas casas. Como os presbíteros veem isso, os participantes de hoje? A gente pode começar com o Cleider. Amém. É verdade, né? O Ministério da Palavra está profetizando isso há muito tempo. É bíblico, né?
E a gente sabe da perseguição, a gente está vendo aqui muita coisa acontecer, né? É uma luta realmente de luz e trevas, né? E eu creio assim que nós, né, como membros do corpo de Cristo, temos que ter um despertamento, né, para o que é a igreja, né, e qual é o propósito da igreja, e onde é que ela começa essa igreja, né? Porque a gente tem ainda engessado essa coisa da igreja 4 paredes, né? A gente foi criado assim, né? Mas na verdade é que nós devemos ser a expressão viva de Cristo onde quer que a gente vá, o testemunho, né? A alegria, né? A expressão do Cristo, a alegria, não o prazer, a alegria, não o prazer da alma, mas a alegria do Espírito. E essa luta, ela começa dentro de nós, e consequentemente isso vem para nossa casa, né? E em função disso, de outras casas, e assim a comunidade, e assim toda a cidade, né? Então eu creio que é isso aí mesmo, né? A gente precisa focar muito na expansão do grupo familiar, que é a base da igreja, né? E enquanto a gente tiver os templos abertos, né, que são os templos, né, templo e igreja, né, 2 coisas, é importante isso. E a gente deve aproveitar, mas assim, sempre lembrando que tudo começa dentro de nós, amém? Isso aí. Agora, Gabriel, mesma questão. Bom, para nós aqui, como não tem ainda o templo, né, então os grupos familiares estão sendo fortalecidos e os irmãos já estão sendo direcionados para essa visão, né? Até aqui onde a gente mora, vai ter um local onde a gente vai fazer as reuniões, que é na nossa casa mesmo. Então, isso vai ser também uma maneira de ter esse facilitador para poder reunir os irmãos de uma forma pública, não pública, dizendo Bacana. assim, né? Onde as pessoas vão poder vir buscar assessoramento espiritual na nossa casa, quando houver o que já foi profetizado pelo Ministério da Palavra, o fechamento aí dos locais públicos de adoração ao Senhor. E eu vejo, para mim, que eu sinto assim, de que a gente precisa alertar o rebanho em relação a isso, né? Para que haja esse descentralizado o culto. Até acho que foi no culto mundial que o ministro trouxe, que ele falou, os cultos não estão sendo feitos da maneira que Cristo deseja, não tem um fluir do Espírito. Então, a gente precisa fazer essa descentralização do culto tradicional, vamos dizer, usar essa palavra, né? Para que a gente possa haver também o compartilhar, como é feito nos cultos, na igreja, na casa também, porque a agenda perfeitamente dá para te compartilhar experiências em 2, 3 minutos, que tu passa ali com a palavra, além do regar e além da mensagem central do NutriVídeo também. A gente precisa inculcar isso na mente dos membros para que haja essa descentralização, né? É verdade. A gente queria saber também um pouquinho sobre São Paulo, Sarandi, a gente ter uma noção, quantos membros tem aí em São Paulo, grupos familiares, Cleider, por cima, mais ou menos? Meus amados irmãos, sabe, eu acho que eu queria acrescentar algo tremendo, né, que é a questão do virtual, né, só para não esquecer aqui. Porque em função aí da pandemia, houve uma multiplicação dos grupos, né, justamente pela falta, né, do templo, né, publicamente aberto, né. A gente já houve um ensaio, né, dessas proibições aí, que a gente está vendo, né, que está para acontecer também, no futuro breve, próximo, e a gente teve aí a oportunidade, né, de amadurecer. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa falar, né. Precisa, nesse processo de reciclagem da visão, né, a gente precisa reciclar, né, como é importante, né, como foi trazido, né, a gente aproveitar enquanto tem o templo aberto, né. Lembrar que quando a gente não teve que ir, não pôde. Lembrar do micro-regional, né? Tá aí, né, os 5 dias de glória. Vou tá aí em nome de Jesus, né? Então, São Paulo tá indo aí. A gente vai estar participando com vocês. Já foi avisado, né, que realmente a gente tá aí numa iminência aí de coisas acontecerem. Já aconteceu, então não tem novidade. O Ministério da Palavra foi usado naquele seminário A Mesa do Senhor, sem saber que ia entrar na pandemia. A pandemia começou 15 de março, dia 16 de março, fechou tudo de 2020. O seminário foi em fevereiro. O mesmo ministério que está hoje profetizando. Então a gente precisa acordar, porque depois que a coisa acontecer, né? Não fui no micro-regional, não fui lá no padrão divino, não fui na cura interior, né? Tá aí a oportunidade. E o virtual, meus irmãos, isso multiplicou de uma forma tremenda. Claro que isso precisa de um amadurecimento, né? Eu acho que primeiro do presbítero, né? Uma coisa que Deus já tinha me falado 1 ano antes da pandemia, né? Eu não criei. Então eu acho que isso começa no presbítero,
obviamente que na pandemia, né, Deus já tinha falado comigo um ano antes, através do apóstolo, né, e eu não acreditei, mas como isso, né, eu consegui ainda ir, né, quando veio a pandemia, eu digo glória a Deus, né, veio a mesa do Senhor, mudou aquela agenda do virtual, gente, um mês antes tinha a agenda do virtual, né, e aquilo estava tudo pronto, e daqui a pouco começou a pipocar, comecei a fazer o contato de novo com os irmãos, comecei a me conectar de novo. Os irmãos também, né, naquela situação de estar em casa, né, ficaram preocupados e começaram também. Então, que não seja pela dor, né, esse é o ponto do amadurecimento, né, que a gente possa se conectar. Isso cresceu muito, Nicolas. A gente tem, assim, hoje na verdade, o templo aqui não acolhe todas as pessoas, né, todos os membros, né? Hoje a gente tem 100 cadeiras no templo, hoje não acolheria todos os membros da igreja. Muitos estão virtuais, sempre tem bastante máquinas conectadas, né, aos domingos no culto, estão congregando. É um mistério. O irmão Sérgio foi presbítero aqui, ele sabe. Isso aqui é um mistério, é uma obra muito de Deus. As pessoas vão ficando, daqui a pouco a gente pensa, não, esse aqui não volta mais. Daqui a pouco ele volta. Então, a gente aqui não desiste de ninguém. A gente segue mandando mensagem, segue orando, segue buscando as pessoas e elas vão voltando. E continua voltando. Tá certo. É verdade, irmão. É verdade. É bem isso aí. Glória a Deus. Essa igreja na casa, nós temos que ir o virtual, né? Temos que aproveitar ao máximo aí, porque daqui a pouco vai ser igreja no mato, igreja nas cavernas, né? Porque não vai ter mais como reunir na cidade. E a gente tem que ter essa realidade aí. E tem que estar preparado para esse tipo de coisa, né? Isso mesmo. E um dos outros comentários e perguntas aqui é sobre essas dificuldades espirituais em cada cidade, né? São regiões diferentes também. E quais são as dificuldades que os irmãos mais têm em relação ao apacentamento? Gabriel. A dificuldade no apacentamento, essa pergunta é muito boa, porque o apacentamento ele deve ser feito diretamente pela mesa. Mas até as ovelhas ali, como eu vi na pergunta, né? Até as pessoas, vou dizer, usar um termo, né? Se apaixonar pela mesa do Senhor, às vezes leva um tempo, né? Até eu tenho uma experiência aqui de uma irmã da cidade de Constantina, onde a gente fez um contato com ela estava participando de um discipulado, e a Maria mandou para ela a Escola do Reino número 1, para ela acessar. E ela acessou a Escola do Reino número 1, quando vê, depois de 15, 20 dias, ela já estava lá na escola número 20, se eu não me engano. E aquilo assim, tu vê, aquilo houve um despertamento. A pessoa, ela se apaixonou pela mesa do Senhor. Esse termo que eu trouxe hoje. A pessoa, ela viu que aquilo realmente é um alimento puro, um alimento sólido. Então, ali a ovelha já está encaminhada. E até a pessoa realmente ter esse desejo de se alimentar da mesa do Senhor, precisa haver da nossa parte como liderança, de mandar as mensagens, de perguntar se estão acessando, o que recebeu, às vezes até de forma informal, né? Às vezes não diretamente na reunião do grupo familiar, mas às vezes de forma informal. Irmão, tu tá acessando as mensagens, o que tem tu que ter recebeu? aquela participação, né? Isso, eu te mandei o blog, tu leu, tu viu o que falou no blog hoje, né? Às vezes a pessoa, não li, não tive tempo, mas constrange na hora. Então, de repente, no outro dia, eu sei que ela vai ler. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né, de apacentamento, porque às vezes a gente entra numa linha assim, a mesa cuida. Tá, a mesa cuida, claro, ali está todo o alimento, mas eu preciso levar a mesa até as pessoas, claro, e ver se elas estão se alimentando. Né? Esse que é o ponto-chave da questão. Não adianta só levar a mesa. Eu mando o blog para 500 pessoas numa lista de transmissão, eu já estou fazendo o ICCC, eu estou gerando já pessoas. Não, se tu está fazendo aquela coisa, a gente já ouviu aqui muitas vezes pelo Ministério, desordenada, né? Eu não vou saber quem está ouvindo, quem está acessando. Até esses dias aí, 2, 3 dias atrás, eu acho, o meu irmão ali participou do programa, ele comentou na Voz do Reino. É verdade. E ele faz isso, porque 15 anos que eu não vejo ele, e ele veio atraído por quê? Pela mesa. Eu compartilhei uma editora Vento Sul, lá um material sobre educação infantil, e ele comentou, eu quero esse material. Então eu já chamei ele aí, como é que tá? Como é que vocês estão? E descobri que eu tenho uma sobrinha que eu não sabia que tinha. Então tu vê assim que... Por quê? Por causa da mesa, não é por causa do Gabriel, por causa do Cleider, por causa do Nicolas, é por causa da mesa. Ele foi atraído pela mesa. Então,
existe esses dois lados da moeda, né? A gente levar a mesa, mas também ter esse cuidado de saber se a pessoa está se alimentando ou não. É uma experiência legal isso. A gente às vezes tem amigos aí no Facebook que estão só de olho nas nossas postagens, né? Em algum momento ela irá se manifestar. Isso que é interessante. Às vezes só estão lá nos bastidores, né? Acompanhando, quando vê a palavra rompe. Isso aí. E Ana, tem algo aí, Ana? Tem bastante comentários aqui, mas tem um que me chamou a atenção, que a pergunta é o seguinte, ó, o que fortaleceu os irmãos, né, para continuar nessa caminhada como presbítero? Vamos lá com o Cleider. Eu acho que é o que é a surpresa, é o novo, sabe? É a novidade, né? Porque quando a gente se inclina, né? Todo mundo está nesse processo, né? A gente começa a ver que acontecem coisas durante um dia, né? Isso me renova muito, né? Isso é uma reciclagem tremenda quando a gente vê Deus operando e que tudo que está sendo pregado e foi escrito por Jesus aqui e liberado aqui nessa mesa, né? Funciona, né? E a gente vê casamentos serem restaurados, né? Filhos voltando para a casa do Senhor também. A nossa convivência familiar, né? com esposa, com filha, né? Que se não fosse no Senhor não seria uma realidade hoje, talvez, a minha família, né? Então isso é muito renovador, né? Essa vida prática, mas tudo isso depende, né, da nossa conexão, da nossa entrega diária, né, e de nós estarmos atentos, né? Porque foi falar também da questão do pastoreio, né, da dificuldade. A gente tem que usar, né, o material, a Escola do Reino, a Passaria dos Santos. A gente tem tudo pronto, né? Os programas aqui de rádio, né? Cada um curte algo mais, né? Uma época eu me lembro que o irmão disse, eu estou com dificuldade de ler. Ele disse, não, então ouve, mas não deixa de se alimentar, né? E eu tive essa experiência. Então hoje tem todas as oportunidades, né? Então assim, quando a gente tá vivendo isso, né, e tá praticando, ou seja, a gente está na posição e à disposição, a coisa vai acontecendo. Muito bem. Gabriel, sobre a pergunta. Certo. O que me mantém firme na caminhada, vamos dizer assim, né? A gente pode dizer que tá firme, mas daqui a pouco Deus pode nos provar, são as experiências na vida prática da igreja. É isso que me mantém de pé até hoje. Uma experiência até fresquinha que a gente teve hoje à noite aqui, antes da participação. Aqui a gente tem um estudo na cidade vizinha de Constantina, onde a gente está faz sempre um estudo de um material, e a gente está no livro Oração, que é um livro bem fininho da Editora Vento Sul. E ainda comentei com a Marlê, de repente vamos fazer virtual, né? Daí eu orei pro Senhor, o que o Senhor deseja? Não, tu tem que ir até lá. Pegamos o carro, fomos até lá, chegamos lá, já tinha uma pessoa nova, que nunca tinha participado, já fizemos a oração do novo nascimento, e o marido o varão da casa, chegou lá já dizendo, não, que eu vou me embora, vou pegar meu caminhão, vou embora. E a gente chegou lá assim, não, tudo bem, né, vamos fazer o estudo, sentei, abri a palavra, a gente leu. Quando ela abriu para ler o livro, olha, para te como uma coisa assim, é isso que não tem como a gente não se apegar nisso, as experiências que Deus traz. Quando ela pegou para ler o livro, era o capítulo 7, e começou a falar sobre autoridade e submissão no livro Oração, que eu nem sabia que falava sobre autoridade e submissão. Então aquilo assim foi... Eu vi assim como a gente é miserável, né? Muitas vezes... Porque a gente passa às vezes por um dia atribulado e acha que o nosso problema é o pior do mundo. E no final da reunião eu falei, e aí, Márcio, tu já vai embora? Não, bato, tá ficando tarde, né? Vai ficar ruim para tirar o caminhão. Não, tá tudo certo. Então, já não vai mais embora de casa. Então Deus já tá fazendo uma restauração ali naquele casamento. Então é isso que me mantém firme aí na caminhada com o Senhor. Legal, Gabriel. Isso aí, minuto 51, o tempo passou rápido demais. A gente vai ter que ir partindo para... Como é que tá a nossa audiência? Aqui agora está 184 no YouTube, Facebook 28 e na rádio 13. Isso aí. Tá na média. Tá na nossa média. Vamos partindo aqui já para as considerações, Sérgio? Sim. Deixar um recadinho final de cada presbítero. Muito bem, 40 segundos aí para o Cleider. Que Deus possa nos iluminar e para que a gente não seja um problema e que a gente venha liberar vida, né? Agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele está nos dando, né? E que a gente veja as ovelhas, né, com dificuldade, com alegria, né? Porque um dia foi nós, né? E em algumas áreas ainda é, né? Então que a gente possa ter compaixão, né? Esse amor transbordante de Cristo, né? Que a gente possa realmente se alegrar, né?
E entender que no tempo de Deus, né, assim como Deus também teve paciência e está tendo conosco, né, Deus vai transformar, Deus vai fazer acontecer naquela vida, né, e aquela pessoa pode ser muito usada e te surpreender. Então que a gente persevere, né, muito, né, na ministério da palavra, na mesa do Senhor, no material, e que a gente possa, né, liberar essa vida, né, transbordar essa vida, né, que seja algo vivo, essa igreja viva, dinâmica que ela é assim, eu sou testemunha vivo disso, os irmãos também, e que isso brote, brilhe em todas as casas, né, em nome de Jesus, e que a gente seja, né, realmente esse velador levando luz aí a todos, amém? Perfeito, obrigado, Cleider. Gabriel? Eu queria deixar um versículo, que eu não lembro qual que é o versículo, mas que diz: trazer em memória aquilo que me dá esperança, no livro de Lamentações. 3:22. Aí ó, o Bruno tá mais afiado. Quando a gente tá lendo a Bíblia. Tem que ler, né, Gabriel? Não, só pra ver se eu sabia, só pra ver se os irmãos estavam espertos. Mas a gente precisa aí sempre trazer em memória aquilo que me dá esperança nos momentos de dificuldade, momentos de dor, momentos que a gente pensa em desistir de tudo. Traz em memória aquelas experiências ali que Deus te fortaleceu, que com certeza tu vai ganhar um combustível extra aí pra seguir adiante levando a verdade do Senhor. Deus abençoe todos os ouvintes. Queremos agradecer aos presbíteros aí, que hoje foi o centro aí das atenções aqui da nossa audiência, e fomos edificados com a experiência de vocês, com certeza. Isso aí. Deus abençoe. Obrigada a todos. Tchau, Isso aí, tchau. abração, Cleider. Abração, Gabriel. Tchau, tchau. Abração. Nós que agradecemos aí. Tchau, tchau. Abração. Feito. Obrigado. Isso aí, Cleider Alfaia e Gabriel Perini participando aqui da nossa edição. Podcast Pão de Judá, Reciclagem da Visão. Muito obrigado pela tua companhia. A gente agradece